Olho por olho, dente por dente. Com certeza todo mundo já ouviu essa frase, né? E olha, ela é quase sempre usada para falar de vingança, de dar o troco na mesma moeda. Mas e se a história não for bem assim? E se o significado original fosse sobre justiça? E se, no final das contas, a evolução dessa ideia nos levasse a algo muito, mas muito mais profundo? Pois é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro é este. A gente começa com o famoso olho por olho, dente por dente. Depois, viaja até a origem da lei de Talião. Vamos entender o papel de Moisés e a sua lei justa e como Jesus muda tudo com a lei do amor. Daí, a gente vai ver como isso se transforma na lei de causa e efeito. E fechamos com o incrível poder do perdão. Bom, vamos lá. O nosso ponto de partida é um momento chave, uma verdadeira virada de jogo, que vem com uma citação de Jesus. É interessante porque ele menciona essa lei antiga, mas não para concordar com ela. Muito pelo contrário, ele a usa como um gancho para introduzir um ensinamento que na época era totalmente revolucionário. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Sabe, quando ele fala ouvistes o que foi dito, ele está se referindo a algo que todo mundo ali já conhecia de cor. Era tipo um pilar da justiça daquela época. Mas a pergunta que fica é: de onde exatamente veio essa lei? Para achar a resposta, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta, não. Estamos falando de voltar uns 4.000 anos, lá para a Babilônia Antiga, na época do famoso rei Hammurabi. É aqui que a gente encontra a famosa Lei de Talião, ou Lex Talionis. E olha, aqui já tem um detalhe super curioso que muita gente confunde. Talião não era o nome de um cara, de um legislador, nada disso. A palavra vem do latim talis, que significa tal ou igual. A ideia era que a punição fosse igual ao crime. Na teoria, parece justo, né? Perfeito. Só que, na prática, a coisa era bem diferente. E esta linha do tempo resume bem a jornada incrível dessa ideia. Pensa só, ela começa lá atrás, há 4.000 anos, com o Código de Hammurabi, como uma justiça totalmente desigual. Depois, uns 700 anos mais tarde, Moisés chega e estabelece uma retribuição igualitária, um avanço gigantesco. E então, há 2.000 anos, Jesus vem e transforma tudo, falando de perdão. É uma evolução e tanto. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa o problema escancarado. Na Babilônia de Hammurabi, a justiça tinha preço e classe social. Funcionava assim: se um plebeu arrancasse o olho de alguém da elite, ele perdia o próprio olho. Olho por olho. Agora, se fosse o contrário, um nobre arrancando o olho de um plebeu, ele só pagava uma multa. Percebe? A lei não era para todos, era uma ferramenta para proteger os poderosos. Avançando uns bons séculos no tempo, a gente chega na figura de Moisés. E o que ele faz é genial. Ele não cria uma lei do zero. Ele pega a lei de Talião que já existia e faz uma reforma. Uma reforma revolucionária. Ele introduz um conceito que para aquela época era radical. A justiça tem que ser cega. Tem que ser a mesma para todos. E aqui está o pulo do gato. Moisés pegou uma lei que era usada para reforçar a hierarquia social e a transformou numa ferramenta de igualdade. A partir dele, o olho por olho, dente por dente, valia para todo mundo. Não importava se a pessoa era rica, pobre ou escrava. Isso foi, sem exagero, um avanço monumental para a civilização. Mas será que a história acaba aí? Será que a evolução dessa lei parou na justiça igualitária? A resposta é não. A jornada desse conceito estava bem longe de terminar. A justiça igualitária foi um passo importantíssimo, mas não era o destino final. E é aí que entra Jesus. E ele não vem para fazer um pequeno ajuste na lei antiga, para dar uma melhorada. Não. Ele vem para transcendê-la. Ele não reforma a lei de Talião. Ele basicamente vira a mesa e propõe algo completamente novo. A lei do amor. E a proposta dele é: eu, porém, digo-vos, não resistais ao perverso, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Gente, para pensar na mudança que isso representa. A lógica sai de exigir um olho com pagamento para oferecer a outra face. Jesus simplesmente desmonta séculos de justiça baseada na retribuição e sugere uma resposta que por senso comum parece loucura. Não responder o mal com o mal, mas sim com um gesto de paz.
E ele não ficou só na frase de efeito na teoria, ele deu exemplos bem práticos e bem desafiadores também, tipo, vencer o mal com o bem. Se alguém quiser a sua túnica, dê a capa também. Se te forçarem a andar 1 milha, ande 2. Dê a quem te pede, não vire as costas para quem precisa. Cada um desses exemplos é um convite direto para a gente trocar a retaliação pela generosidade, por um amor que age. Mas agora vem uma reviravolta muito interessante, porque apesar de Jesus ter abolido a lei humana da vingança, ele não ignorou o princípio por trás dela. Ele fez algo diferente. Ele reformulou essa ideia como uma lei espiritual, uma lei universal, a famosa lei de causa e efeito. A gente vê isso perfeitamente naquela frase famosa que ele diz a Pedro: "Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão." Isso é basicamente a lei de Talião, mas vista por um ângulo espiritual. Não é mais um juiz humano exigindo a pena. É como se fosse uma lei do universo dizendo que as nossas ações, elas geram consequências da mesma natureza. A violência que a gente lança no mundo, de alguma forma acaba voltando pra gente. E a parábola do servo impiedoso conta essa história de um jeito incrível. É a história de um servo que tem uma dívida gigantesca, impossível de pagar, perdoada pelo rei. Uma misericórdia enorme. Só que aí, esse mesmo servo encontra um colega que lhe devia uma quantia minúscula e se recusa a perdoar, mandando o cara para a prisão. E qual a consequência? Quando o rei fica sabendo, ele aplica ao primeiro servo o mesmo padrão cruel que ele usou com o outro. E a lição aqui é poderosa. A parábola está dizendo que o universo, ou Deus, nos trata com a mesma medida de compaixão que a gente demonstra pelos outros. Ou seja, a régua que a gente usa para medir os outros, para julgar, para perdoar, para condenar, é a mesma régua que vai ser usada para a gente. De certa forma, somos nós que definimos os termos da nossa própria justiça divina todos os dias. E tudo isso nos leva ao ponto final desta jornada. O princípio que fica não é o da vingança, nem mesmo o da justiça igualitária. É algo muito maior. É o poder transformador do perdão. E esse conceito está bem no coração de uma das orações mais conhecidas do mundo, o Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um pedido muito direto, né? Que a gente receba o mesmo nível de perdão que a gente oferece. É um reconhecimento de que uma coisa está amarrada na outra. Agora, atenção, é muito, mas muito importante fazer uma distinção aqui. Perdoar alguém espiritualmente, no íntimo, não significa que essa pessoa deva escapar da justiça dos homens. A justiça social, as leis, são fundamentais para a ordem, para proteger as vítimas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O perdão espiritual, pessoal, é sobre libertar o rancor dentro de nós. Isso é essencial para a nossa paz, para o nosso progresso. No fim das contas, a longa jornada da lei do olho por olho nos ensina uma lição e tanto. A verdadeira força não está na capacidade de dar o troco, de revidar. A força de verdade está na coragem de absorver a ofensa e responder com o bem. Está em quebrar o ciclo sem fim da vingança com o ato, muitas vezes radical, de perdoar. Então, se o perdão é a medida, como é que a gente está a medir as nossas vidas? A história de uma antiga lei de vingança se transforma, no fim, numa pergunta muito pessoal. Um convite para a gente refletir sobre qual é a régua que usamos no nosso dia-a-dia com as pessoas à nossa volta. Porque, no final das contas, essa pode ser exatamente a medida que será usada connosco.